E aí, meu povo, vamos aí para mais uma aula de matemática com o professor Claudivanez. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, os famosos MDC e MMC de um número natural. Para iniciarmos o nosso estudo de MDC e MMC, vamos com o MDC. E para isso vamos utilizar essa situação aqui. Preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais, 40 e 60. Dentre esses divisores comuns, qual é o maior? Quando se fala em divisores comuns, tá, que está escrito aqui, isso quer dizer que os divisores, o divisor ele é divisor tanto do 40 quanto do 60 ao mesmo tempo, correto? Divisores comuns, que pertencem ao conjunto dos divisores do 40 e também do 60. Para resolvermos essa situação, nós vamos pegar os divisores do 40, tá? Quais são os divisores do 40? O 1, que é divisor de qualquer número, o 2, o 3 não, o 4, o 5, o 6 também não, o 7 também não, o 8, porque 5 vezes 8 é 40. A partir daqui, só você retornar aqui. Se 5 vezes 8 é 40, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 40? 10. Por 2 que dá 40? O 20. Chegou na metade do número, o próximo divisor é o próprio número. Então está aí o conjunto dos divisores do 40. Vamos fazer a mesma coisa com os divisores do 60. Nós temos o 1, o 2, o 3 também é, o 4 também é, o 5, o 6, aí nós já vamos ter o 10, não é isso? Porque 6 vezes 10 é 60. O 12, porque 5 vezes 12 é 60. O 15, porque 4 vezes 15 é 60. O 20, porque 3 vezes 20 é 60. E o 30, porque 2 vezes 30 é 60. E o próprio 60, pois todo número é divisor dele mesmo, correto? Expostos aí os divisores, o conjunto dos divisores do 40 e do 60, vamos pegar agora os divisores comuns do 40 e do 60, ou seja, os que pertencem aos dois conjuntos. Quais são eles? Vamos mudar aqui a cor para ficar melhor de identificar, tá? Quais são eles? O 1, correto? O 2 também, o 4 não. Aliás, o 4 também, correto? O 5, o 8 não, o 10 e o 20, correto? Peguei todos? Então nós vamos colocar aqui os divisores do 40 e do 60, ou seja, os divisores comuns dos dois números. Quais são eles? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Só que eu não quero todos os divisores comuns. Eu quero qual? O maior deles. Então eu vou dizer que o máximo, ou seja, o MDC de 40 e 60 vai ser que número? Observa aqui, qual é o maior deles? O 20, correto? Com esse exemplo e essa resolução, nós podemos concluir que, dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, ou seja, os dois não serem nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. Correto? Professor, mas para mim encontrar esse máximo divisor comum
Eu vou sempre que colocar, se tivesse 5 números, eu iria colocar os divisores do primeiro, os divisores do segundo, divisor. É uma forma de resolver. Existe outra forma, professor? Existe. Vamos mostrar para vocês agora. A outra forma de encontrar o máximo divisor comum, ou seja, o MDC, é fazer a decomposição em fatores primos dos números e considerar apenas os fatores primos comuns de 40 e 60. Então vamos fazer isso, tá? Vocês já aprenderam na aula anterior a fazer essa decomposição de um número em fatores primos. Agora nós vamos fazer dos dois de uma vez só. Então vamos lá, ó. Nós vamos fazer o seguinte, 40 e 60. Vamos fazer essa decomposição. Os dois números são pares, então por 2, divide por 2. Observa que o 2 ele divide tanto 40 quanto 60. 40 dividido para 2 é 20 e 60 dividido para 2 é 30. Sempre que eu tiver um fator onde ele divide os dois ou mais números, eu marco esse com asterisco. Tá? Passamos para o próximo. Dá por 2 novamente. Correto? O 20 dividido para 2 dá 10. O 30 dividido para 2 é 15. Observa que os dois foram divididos. Então eu venho aqui e coloco um asterisco. Tá? Dá por 2 novamente porque eu ainda tenho um número par. 10 dividido para 2 é 5. Tá? O 15 não divide para 2. Então baixa ele aqui. Esse eu não vou marcar com asterisco porque ele só dividiu 10. O 15 continuou o mesmo. Tá? Divido agora por 3. Então baixo o 5. Tá? 15 dividido para 5, aliás, 15 dividido para 3 é 5. Observa que o número 3 só dividiu 15, o 5 continuou. Também não marco um asterisco. Agora eu vou dividir por quanto? Por 5. 5 dividido para 5 é 1 e 5 dividido para 5 é 1. Você observa que dividiu os dois números. Então eu venho aqui e coloco o asterisco. E agora, como é que eu vou encontrar o MDC? Então, o MDC, ó, o MDC de 40 e 60 vai ser quem? Eu vou multiplicar os números que eu coloquei com asterisco, tá? Então, nós vamos ter, ó 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC de 40 e 60 vai ser quanto? 20. Observa que o mesmo número que nós encontramos com a forma de resolver anteriormente, nós encontramos agora fazendo a decomposição em fatores primos. Então está aí mais uma forma de vocês encontrarem o MDC de 2 ou mais números. Vamos agora para o mínimo múltiplo comum. Tá? Observa que o máximo divisor comum eu utilizei os divisores e o mínimo múltiplo comum eu vou utilizar o quê? Os múltiplos. E para isso, vamos analisar a seguinte situação. Um número natural n diferente de zero é o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Quando eu falo ao mesmo tempo, que ele é comum. Ele é múltiplo tanto do 12, quanto do 15, quanto do 20. Vamos proceder da mesma forma que nós procedemos lá nos divisores. Só que nós não vamos encontrar os divisores. Nós vamos encontrar quem? Os múltiplos de 12. Quais são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36... 48, 60, 72, 84, e isso aqui é infinito, correto? Vamos encontrar agora os múltiplos do 15.
tá? Qual é o primeiro múltiplo do 15? 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e também é infinito. Agora vamos pegar os múltiplos de quem? Do 20. Quais são os múltiplos do 20? O 0, o 20, 40, 60, 80, 100, 120 e reticência, correto? Aí tá os múltiplos do 12, 15 e 60. Só que ele quer o que, ó? O menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo, ou seja, comum, o que aparece, tá? Ah, professor, nós temos aqui, ó, deixa eu mudar a cor para ficar melhor. Nós temos aqui, ó, o 0, né? Nós temos, onde é que tem outro comum? O 12 não aparece, 24 também não, 36 não, 48, o 60 aparece nos três conjuntos. Mais algum? Não, tá? Professor, então o menor múltiplo vai ser quem? O 0, não. O 0 você não considera, tá? Você não considera. Por quê? Diferente de 0, correto? É o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo, tá? Então vejam só. O M, C dos números 12, 15 e 20 vai ser quem? O 60, porque é o menor, tá? Você desconsidera o 0, tá? O 0 ele é múltiplo de qualquer número, só que você desconsidera ele. O próximo aqui vai ser quem? O 120, porque 60 mais 60 é 120. Depois nós vamos ter o que? O 180, que vai aparecer nos três conjuntos. Mas o importante é você saber que você vai pegar o menor para encontrar o mínimo múltiplo comum, porque a própria palavra já está dizendo mínimo, tá? Com esse exemplo, com essa resolução, nós podemos concluir o seguinte: dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de 0. Já está dizendo aí, tem que ser diferente de 0, porque 0 vai aparecer em todos os conjuntos dos múltiplos, correto? Professor, só existe essa maneira de encontrar os múltiplos de 2 ou mais números? Não, vamos mostrar a outra forma de você estar fazendo isso, tá? A outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum é fazer também a decomposição simultânea e considerar todos os fatores primos usados nas divisões dos três números dados. Então vamos lá, vamos pegar os números que foram utilizados, que é o 12, correto? O 15 e o 20. E fazer a decomposição em fatores primos. Vocês lembram que lá no MDC você tinha que marcar com asterístico aqueles que dividiam todos os números. No MMC não tem necessidade de fazer isso. Vamos lá, tem número par? Tem, então vamos dividir por 2. 12 dividido para 2 é 6. 15 continua. 20 dividido para 2 dá 10. Mais uma vez por 2, que dá 3, 15 e 5. Não dá por 2 mais, mas vai dar por quanto? Por 3. Então vai dar 1. 15 dividido para 3 é 5. E baixa o 5. Dá por 5, que dá 1, 1, 1. Você observa que o objetivo dessa divisão sucessiva por fatores primos, por números primos, é você chegar a 1. Tá? Feito isso, o que tu vai fazer? Multiplica esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 5, 60, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é quanto? 60. Então, nós podemos concluir que o MC de 12 15 e 20 é igual a quanto? A 60, igual ao exemplo anterior, tá, pessoal? Então está aí a apresentação do MDC e o MMC, formas diferentes de você encontrá-los, tá? Fique à vontade para escolher a melhor forma que você acha que tem que usar, correto? Essa era a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estaremos aqui para estar dando o auxílio para vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.